que é felicidade? Qual a norma do céu e qual o ideal de Deus? Um dia, em algum lugar desta encosta, Jesus fez um lindo, mas polêmico sermão que tocou nestes e noutros assuntos relacionados à salvação. Eu estou falando do Sermão do Monte, pregado há quase 2000 anos, mas ainda relevante em nossos dias. Quer conhecer mais sobre esse assunto? Então não saia daí, porque o seu programa Evidências está só começando. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Mateus 5, 1 e 2. Eu fico imaginando então Jesus chegando aqui com seus discípulos. 2000 anos se passaram desde então. Quem sabe estavam ali Pedro, Tiago, João. E por que Jesus se assentou? Não era porque ele estivesse cansado, mas porque ia ensinar. A Igreja Católica, na verdade, demarcou muitos lugares sagrados na região como sendo sítios onde ocorreram episódios da vida de Cristo. Dentre estes, existe um belo templo construído na encosta montanhosa da Galileia, na qual, acredita-se, foi feito o Sermão da Montanha. É linda a vista do lago Tiberíades a partir deste ponto, e a Igreja das Bem-aventuranças, erguida no local no final de 1930, foi uma obra de arte espetacular. O seu arquiteto foi Antônio Baluzzi, contratado pelo Vaticano para fazer muitas das construções católicas na Terra Santa. A Igreja das Bem-aventuranças realmente é um local muito agradável e próprio para a meditação nas coisas de Deus, especialmente por causa dos jardins bem cuidados e da receptividade que têm mesmo pessoas que não professam o catolicismo. Mas, como eu disse, não podemos dizer que realmente foi ali que Jesus deu os seus ensinamentos. Só podemos dizer que foi em algum canto desta montanha. Mas não importa o local exato. O que interessa aqui é a força das palavras de Cristo que ecoam pela acústica do tempo, causando admiração e espanto até hoje. Na cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes não podiam ser ditas em pé, mas assentadas, para indicar que não deveriam ser ditas com pressa, olhando para a hora, com vontade de ir embora. Se alguém tivesse algo importante para conversar com o outro, a resposta cortês, educada, deveria ser: sim, então vamos nos assentar um pouco. Que lição para nós que vivemos num mundo de tanta correria, não é mesmo? Talvez o que mais precisemos neste momento é aprender com a calma dos mais antigos, que certamente não eram tão apressados como nós. Temos tanta tecnologia para abreviar nossos trabalhos, tantos atalhos tecnológicos e, mesmo assim, somos atarefados pela terrível falta de tempo. O relógio não para nós. Talvez seria bom refletir sobre o conhecido poema de Antônio das Chagas, um velho monge do século XVII. Ele disse: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter tempo. As bem-aventuranças começam, portanto, com uma nota indireta de apelo ao tempo. Subir ao monte, parar, sentar, ouvir a voz de Jesus. E por que ele vem ao monte? Por que não ensinou as mesmas coisas lá de baixo? Na mentalidade bíblica, o monte sempre foi símbolo geográfico da presença de Deus, em contraste com o vale e os abismos, que são signo da ausência divina. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Veja que fantástico esse trecho de Isaías sobre o sentido teológico da montanha na visão judaica. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e ele se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2, 1 a 5. Se você notar bem, Mateus escolhe de propósito aqueles elementos da vida de Cristo que o assemelham àquele profeta semelhante a Moisés e que os discípulos e os judeus estavam esperando. Aliás, foi Moisés mesmo que falou da vinda desse grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio 18, verso 5. Mateus então mostra que Jesus é esse profeta. E como ele faz isto? Escolhendo literariamente os aspectos da vida de Jesus que apontavam para isso. Preste atenção. Jesus nasce, ok? Um monte de crianças morrem porque Herodes manda matá-las e Jesus escapa. Moisés também nasce, muitas crianças morrem porque Faraó ordenou matá-las e Moisés escapa. Quando Jesus escapa, ele vai para o Egito. Quando Moisés escapa, ele também vai para o Egito. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Depois, Moisés, em meio ao deserto, sobe até o Monte Sinai e de lá traz os 10 mandamentos. Jesus também, quando sai do deserto, sobe a montanha e traz novamente os mandamentos na ótica do reino. De acordo com o texto aqui de Mateus, quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos, que também estavam assentados em algumas pedras aqui deste lugar, ele usou a palavra felizes para introduzir o seu discurso. Mateus escolhe a palavra makarioi em grego para expressar aquilo que Jesus havia dito em aramaico. Mas o que significa makarioi? Significa bem-aventurados, felizardos, pessoas que sabem o que é ter um sentido na sua vida. Os gregos geralmente usavam essa palavra para se referir à ilha de Chipre, também chamada de Ilha Feliz, por causa do seu clima agradável, solo fértil e vegetação abundante. Quem vivia ali em Chipre só poderia ser makarioi, ou feliz, ou literalmente felizardo. É que a raiz macro, quer dizer algo grandioso ou longo. Agora aqui vai a lista dos felizes ou dos bem-aventurados de Cristo. Veja o que diz a Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O curioso é que, olhando aqui essas palavras de Cristo, elas podem até parecer poéticas, mas a princípio, eu confesso que não parecem fazer muito sentido. Veja bem, aqui diz que felizes são os pobres, os que choram, os famintos, os que são perseguidos. Isso é irônico. Parece que felizes são exatamente os infelizes. Seria Jesus um sádico ou um incentivador do masoquismo? Mas o que é felicidade? Será que Jesus errou em chamar de felizes pessoas que padecem de problemas e necessidades? Vivemos numa época de tremendo consumismo e materialismo e, por isso,
fica difícil digerir a ética do Sermão do Monte. Para nós, ser feliz é sinônimo de possuir. O grande problema é que nunca somos felizes mesmo entrando de cabeça no consumismo. Mas por quê? Se formos honestos na resposta, perceberemos que o grande problema do consumo é que ele não sacia. E sabe por quê? De acordo com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a felicidade está baseada na realização do desejo. Mas como um desejo provoca outros, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria essa tal felicidade. Por isso sabemos que a nossa felicidade só pode estar em Deus e numa busca constante dele. Mas muitos, talvez a maioria, insistem em não buscar o sagrado. Aí, o que acontece? Elas se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. A vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que quem disse isso foi um ateu chamado Arthur Schopenhauer. Jean Baudrillard, autor do livro A Sociedade do Consumo, dizia: "Não compramos objetos para possuí-los e sim para destruí-los. A cada nova campanha já estamos pensando na próxima. A efemeridade da moda acaba funcionando como antídoto para curar a ansiedade e saciar em pequenas porções a sede de emoções. A cada semana, uma nova coleção na vitrine. A cada dia, um novo capítulo da novela das 8. A cada 6 meses, uma nova versão do carro do ano, um novo restaurante imperdível que é inaugurado. Somos todos atores no teatro do consumo." Será que ter é mesmo sinônimo de possuir? E possuir é sinônimo de ser feliz? Alguém certa vez ironizou que feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que não sente falta de ter tudo. Deixe-me contar uma história para você, uma história verdadeira. Em 1988, um beduíno da tribo Tuareg havia passado pelo acampamento da equipe do Paris-Dakar e ajudou um jornalista que havia deixado cair a sua mochila. O jornalista, agradecido, deu-lhe de presente o livro O Pequeno Príncipe, e o beduíno, empolgado, prometeu que um dia aprenderia a ler para conhecer o conteúdo daquele livro. Esta era a primeira vez que aquele rapaz tomava um livro em suas mãos. Os Tuareg, só para você ter uma noção, são um grupo nômade do deserto que vive na solidão, praticamente sem nenhum recurso, sem nenhuma tecnologia daquela que conhecemos atualmente. Tuareg, para que você saiba, significa esquecidos ou abandonados de Deus. Aquele rapaz, Tuareg, ex-pastor de cabras e ovelhas, se graduou em gestão na Universidade de Montpellier, na França, e se tornou um defensor dos pastores tuaregs. Mas imagine o choque cultural daquele rapaz ao ver pela primeira vez o mundo ocidental. A começar pelo barulho infernal que ele jamais imaginava existir, pois no deserto é tudo tão calmo, tão silencioso, até as batidas do próprio coração podem ser ouvidas. Lá não existe a correria dos nossos dias, a não ser para fugir de uma tempestade de areia, nem a cobiça da nossa sociedade. Tudo é de todos e para todos. O tempo pode finalmente ser visto, seguido bem devagar, sem pressa, com muita calma. Vocês do Ocidente, concluiu ele, podem até ter o relógio, mas nós aprendemos a ter o tempo. Forte, não é mesmo? Quer saber mais uma coisa da história humana em conexão com a Bíblia Sagrada? Então não saia daí, porque o programa Evidências volta já já. Talvez o maior problema com as bem-aventuranças seria o modo radical como elas se chocam com as nossas capacidades ou, quem sabe, com os nossos caprichos modernos. A necessidade de possuir bens e títulos tornou-se um fim em si mesma, para não dizer uma obsessão de muitos. Não existe fora do ego nenhuma autoridade que supere. Deus não está mais lá fora. Deus seria secretamente eu mesmo, o que é uma atitude perigosa por causa do seu potencial para a megalomania. Parece que vale tudo para fazer aquilo que eu quero. Se quero fazer uma coisa, se alguma coisa é boa para mim, eu levo avante com qualquer que seja a consequência que eu tenho que cumprir. Mas não é bem assim que a coisa funciona na vida. Veja,
nossa relação com a vida ficou de repente ambígua. O grande sistema de símbolos que é o cristianismo organizado já não parece mais capaz de motivar a plena dedicação das pessoas, nem atender às necessidades humanas de muitos que estão por aí. E o resultado disto é um forte sentimento de falta de sentido e de alienação com respeito à vida. Isso sem contar que a rapidez dos novos produtos, que se atualizam praticamente ano após ano, faz a vida ficar facilmente desatualizada, fora de moda. No momento preciso em que descobri o sentido da vida, a vida mudou. George Carlin. Os sintomas são intoleráveis porque já não tem sentido. Nós estamos nos tornando zumbis, consumidores famintos, dominados pela ansiedade e pela angústia, aquela angústia descrita por muitos filósofos da moda. Podemos superar quase todas as dificuldades se soubermos discernir o seu significado. Nossos prazeres, assim como nossas dores, são sintomas quando não tiverem importância simbólica. O que é esta importância simbólica? É o significado mais profundo da vida, a razão pela qual estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel na eternidade. Portanto, a direção da cura está na descoberta ou redescoberta da vida simbólica, da vida espiritual, que liberta o homem de uma vida angustiante, esmagadora e banal, porque lhe dá um vislumbre do futuro do mundo e do reino de Deus que está atrelado a ele. No momento presente, os que têm consciência do problema, às vezes se veem obrigados a empreender uma própria busca, uma busca individual por uma vida mais significativa. São pessoas, eu diria, de mente inquieta. Outros ainda, infelizmente, parecem alienados ao ambiente em redor, a não ser quando precisam satisfazer, você sabe, o seu próprio ego inflamado. O ego dessa pessoa é o único árbitro entre o que é certo e o que é errado, entre o que é belo e o que é feio, o que é verdadeiro e o que é falso. Jesus é radical nesse sentido. Não são os homens que definem e determinam Deus, é Deus que determina o homem. Mesmo respeitando o livre-arbítrio humano de cada um, Deus tem os seus princípios e não admitirá por toda a eternidade a existência ativa daqueles que desprezam o seu reino e a sua justiça. Agora, falando em radicalidade das demandas de Deus, quem lê as prédicas das bem-aventuranças e todo o restante do sermão, tem a impressão de que esse discurso de Cristo seria muito utópico, isto para não dizer absurdo. Tentar seguir as prédicas das bem-aventuranças parece uma forma de admitir o fracasso como projeto de vida espiritual e social. O padrão parece muito elevado e inatingível, especialmente por aqueles que querem ser seguidores de Jesus Cristo. Jesus proibindo julgar, não julgueis para não seres julgados, levou alguns a concluírem que um cristão não pode ser juiz, nem mesmo participar de um júri. A proibição contra a blasfêmia, não jureis por nada que há no céu e na terra, tem levado alguns a se recusar ao juramento. Finalmente, o princípio de Jesus da não resistência, da não violência, tem sido aplicado até mesmo à força militar e policial. O princípio da pureza, esse é o pior, parece sugerir um Deus omnivigilante, e isto não seria nada senão um Deus mórbido. Por isso, o escritor George Bernard Shaw certa vez descreveu o Sermão do Monte como sendo uma explosão impraticável de anarquismo e sentimentalismo. Friedrich Nietzsche também complementou: toda a moral do Sermão da Montanha faz parte disso. O ser humano tem verdadeiro prazer em violentar-se com exigências exageradas. Em toda moral ascética, o ser humano reza para uma parte de si mesmo como sendo um Deus e, por isso, necessariamente tem de demonizar a outra parte. Será que a situação seria mesmo assim? Será esta a compreensão que condiz com aquilo que conhecemos de Jesus? A interpretação medieval católica dizia que esses preceitos chamados conselhos evangélicos eram para os poucos que buscam a perfeição, em vez de mandamentos para cada um dos cristãos. A opinião predominantemente luterana, embora não necessariamente de Lutero, é que o sermão apresenta um ideal impossível que não pode ser realizado, pelo que a sua função é a de mostrar ao homem a sua inadequação. Assim, apenas desse modo, ele estará preparado para receber o Evangelho.
E há aqueles críticos liberais, como Albert Schweitzer, que diziam que Jesus se equivocou pensando que o reino viria naquele tempo e, por isso, fez exigências tão radicais. Exigências, aliás, próprias apenas de quem estaria vivendo no momento último, imediatamente antes do juízo final de Deus. Assim, considerando que o reino de Cristo é um evento que nunca ocorreu, isto na opinião dos liberais, é claro, o Sermão da Montanha não se aplicaria à nossa condição atual. Mas qual seria, portanto, o entendimento destas palavras? O que Jesus quis dizer com o Sermão do Monte? Antes de responder a isto, é preciso lembrar as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, que disse: cuidemos da tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos e acautelemo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles. A ideia do Sermão de Cristo não é montar um manual de comportamento legalista e mecânico. Trata de uma relação de compromisso com Deus. Quer ver? Vamos ler as bem-aventuranças com outros olhos. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Os pobres de espírito não são necessariamente os sem dinheiro, mas aqueles que aceitam a perda de todas as coisas, especialmente a perda de si, de modo que eles possam seguir o exemplo de Cristo. Os que choram são pessoas que vivem sem a ilusão de paz e prosperidade deste mundo, vindas apenas pela política humana. Eles são pessoas que aprenderam a não conformidade consigo mesmos e o desejo de encontrar a própria felicidade e realização na pessoa de Cristo. Os mansos são aqueles que não falam em defesa de seus próprios direitos, que não brigam por si até o final, pelo contrário, subordinam continuamente os seus direitos e eles mesmos para a vontade de Cristo em primeiro lugar e, por conseguinte, para o serviço do seu semelhante. Os que têm fome e sede de justiça também renunciam à expectativa de que o homem pode fazer deste mundo um paraíso. A sua única esperança está na justiça que só o reino de Cristo pode trazer. Os misericordiosos deixaram a sua própria dignidade e se consagraram aos outros, ajudando os necessitados, os fracos, os desterrados. Os puros de coração já não estão preocupados em ser chamados de felizes ou de bem-aventurados pelo mundo, pelo contrário, eles se resignaram para o chamado de Cristo e o seu desejo é para o reino de Deus. Os pacificadores detestam aquela violência que se usa frequentemente para resolver problemas. Eles entendem que, às vezes, especialmente em situações de conflito, a escolha é uma questão de eleger entre ter razão ou ser feliz. Os que são perseguidos por causa da justiça estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Toda e qualquer causa justa torna a sua causa, porque é parte da obra geral de Deus. O sofrimento, nesse caso, se converte em comunhão com o Pai Celestial. Finalmente, houve um teólogo que escreveu um ensaio sensacional em relação ao Sermão do Monte. Ele se chamava Dietrich Bonhoeffer e morreu enforcado num presídio nazista. Sabe por quê? Porque não aceitou participar da carnificina provocada por Hitler. Enquanto preso, ele escreveu vários conceitos importantes da teologia e entre eles o sentido de seguimento ou discipulado. Esse conceito explica bem o ideal do céu por detrás de cada palavra do Sermão de Cristo. Num só termo, Bonhoeffer dizia que o Sermão do Monte se resumia a esta palavra alemã: Nachfolge. Mas o que seria isso? Nachfolge. Folge significa consequência, sequência. Folgen, seguir, suceder. E nach seria a preposição depois, após, para, de acordo com. Assim, Nachfolge seria seguir atrás, imitando, como uma criança imita seus pais. De maneira imprecisa, é claro,
mas com muita sinceridade e dedicação infantil. É isso que significa ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Sabe, geralmente nós imitamos a quem amamos, a quem admiramos. E se Cristo, o Espírito e o Pai são o objeto de nossa devoção e amor, certamente imitaremos o caráter da divindade. Apresentaremos defeitos? Provavelmente. Mas no rascunho de nossa vida, daremos oportunidade a Deus de escrever um belo livro chamado A História da Salvação, da minha salvação e da sua salvação. Bem, o dia já está declinando, a noite está chegando e o programa Evidências vai ficando por aqui. Mas não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo. Até lá!